A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o João Henrique e vou compartilhar com vocês mensagens do Evangelho. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha falar aos nossos corações. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Jesus é fiel. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Escute com atenção a rica e poderosa palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. O justo viverá pela fé, como diz algumas traduções, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Inicia-se aqui a carta aos Romanos, que tem como tema a justificação pela fé. O autor da carta é Paulo. O fundador da igreja de Roma, que vai receber a carta, a igreja que recebe a carta de Paulo, não sabemos ao certo. Alguns dizem que quem fundou a igreja em Roma foi Paulo, com a ajuda de Pedro. Outros dizem que foi Pedro, outros dizem que foi Paulo. Mas uma linha de raciocínio teológico vai nos mostrar que quem fundou a igreja de Roma foram os próprios romanos. Romanos que estiveram em Jerusalém na festa do Pentecostes e ouviram a pregação do apóstolo Pedro e se converteram ao cristianismo, voltando para Roma e fundando ali a igreja. E com a ajuda de estrangeiros, de outras nações, outros povos que mudaram para Roma já convertidos ao cristianismo, a igreja em Roma cresce. A igreja em Roma cresceu, com os romanos que se converteram lá no Pentecoste e com a ajuda dos convertidos de outras nações que mudaram para Roma. O apóstolo Paulo foi uma grande ferramenta usada por Deus para a conversão, das outras nações. E esses novos convertidos, junto com os convertidos de Roma, fundam a igreja. Repito, esta é uma linha de raciocínio teológico, né? Eu tenho aqui, a apostila do curso de teologia das Assembleias de Deus, do Ministério Madureira Braz, né? Então é uma linha de raciocínio teológico confiável, que eu confio, indico e por isso prego, irmãos. Aqui no capítulo 1 de Romanos e no versículo 17, vemos a justiça de Deus e que o justo viverá pela fé. Pela fé sois salvo, pela fé sois justificado. Pela fé a justificação do perdoado. Pela fé a santificação do justificado. Através da fé haverá a glorificação do santificado. Oh glória! Pela fé eu peço perdão. Eu reconheço meus erros. Eu confesso os meus pecados a Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me perdoa. Eu continuo exercendo fé e eu sou santificado, eu sou separado para anunciar o seu evangelho e a salvação através da obra dele, a obra de Jesus Cristo. E santificado, continuo exercendo fé e recebo a glorificação, a vida eterna, a salvação. Eu sou glorificado pela fé e pelo poder de Deus. A fé
atrai o poder de Deus para as nossas vidas. Os homens mudaram a glória de Deus. Por isso Deus os entregou. Os homens e as mulheres mudaram as ordenanças de Deus em relação ao sexo. Por isso Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Que pela graça do Espírito Santo de Deus, eu estava lendo aqui Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. Que pela graça do Espírito Santo de Deus, você escolha viver de fé em fé. Seja justificado pela fé. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus quer te salvar. Seja abençoado na prática desta palavra. Amém? Glória a Jesus.